Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Santos, 2-0 no Allianz Parque, 2 gols do Vitor Roque, o segundo um golaço. E o Palmeiras dispara na liderança do Brasileirão, 68 pontos, 3 a mais que o Flamengo, que é o segundo colocado, e o Palmeiras ainda tem uma vitória a mais que o time carioca. Vamos trazer nesse vídeo aí o Everton Guimarães, o Pilhado, Ulisses Costa, Sormani e vários outros comentaristas debatendo a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. O torcedor do Santos até que se animou no primeiro tempo. O Santos jogou aí no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos, até que fez um bom jogo, equilibrou a partida contra o Palmeiras. Mas não tem jeito, gente. O Palmeiras é muito mais time do que o Santos. Ficou provado nessa vitória de 2-0 na noite desta quinta-feira no Allianz Parque. 2 gols marcados pelo Vitor Roque no segundo tempo. Vitor Roque que agora tem 15 gols no campeonato, 2 a menos do que o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro. O Palmeiras dominou o jogo praticamente na sua totalidade, a não ser naquele momento que eu falei para vocês, na metade do primeiro tempo até o final, quando o jogo foi equilibrado. Mas o Palmeiras foi um time avassalador, foi uma avalanche, foi um trator, amassou o Santos. 31 finalizações no jogo. E se não fosse o goleiro Brazão do Santos, o Santos poderia ter sido goleado. 2-0 ficou pouco. 2-0 ficou pouco pelo volume de jogo do Palmeiras. Palmeiras que agora tem 68 pontos no campeonato contra 65 do Flamengo, que é o seu mais direto perseguidor. Tá? 21 vitórias do Palmeiras, 19 vitórias tem o Flamengo. O Palmeiras não tem só 3 pontos a mais do que o Flamengo. O Palmeiras deve ter 4, 5, vai depender muito da combinação de resultados, mas não são apenas 3 pontos. Podem ser 4 ou podem ser 5. Palmeiras está muito bem no campeonato, encaminhou muito bem a conquista desse título. O próximo jogo do Palmeiras é fora, domingo, contra o Mirassol. Mirassol que deu uma queda de produção nos últimos jogos. Já no jogo passado não venceu o Botafogo em casa e nesse perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro por 1-0. Então, o Mirassol já não é mais aquele Mirassol do começo, está dando uma quedinha, o que é natural pela dificuldade do seu elenco. O Palmeiras pode perfeitamente ganhar esse jogo domingo próximo em Mirassol, enquanto que o Flamengo vai pegar o Santos no Rio de Janeiro e com grandes possibilidades de fazer 9 vitórias. O Santos é um time, aliás, o Santos é uma amostra pálida de um time de futebol. Palmeiras 2-0, resultado mais do que justo. Que não conta pra ninguém não, mas foi um massacre o segundo tempo do Palmeiras contra o Santos. Massacre. Eu já entrei de sola no segundo tempo, porque o Santos até que tentou encarar o Palmeiras no primeiro tempo, mas aí foi o grande erro do Santos. Correu demais, tentou jogar, marcou até que bem o Palmeiras, marcou até que bem no primeiro tempo, e marcar cansa pra cacete, todo mundo sabe. Aí no segundo tempo, abriu o bico e babou. Aí o Palmeiras sobrou e fez a depilação. Aliás, depilação sem cera, né? Gente, sem exagero. Parecia profissional contra juvenil. Um massacre. 2-0, poderia ter sido 3, 4, 5, 6, porque o Brazão salvou. Se não fosse o goleiro do Santos, seria depilação mais massagem tântrica. Sabe o que é massagem tântrica? Então, pesquisa aí. Fico imaginando aqui o Abel no vestiário, durante o intervalo, né? Chamando o Vitor Roque, aí chama o Flaco. Meus filhos, o que está acontecendo? Mete a bola no chão, faz o simples, porque o simples dele já é muito bom, chama o Santos, abre espaço e vai lá e depila. E foi exatamente o que aconteceu. Palmeiras brocou, 68 pontos, lidera o Brasileiro. E eu não posso deixar de destacar aqui, mais uma vez, a dupla Vitor Roque e Flaco. O Vitor Roque, uma semana espetacular, né? Convocação para a seleção, e aí volta para a seleção, e na semana da convocação, ele faz 2 golaços. E esse Flaco aí, é brincadeira que esse cara tá jogando. O argentino é foda, gente, foda.
faz a parede, segura a bola, ele sabe driblar, ele dá assistência e ele faz gol. O Flaco, atenção, o Flaco tem se mostrado um atacante absolutamente completo. É impressionante o que esse cara tá jogando. E jogando num time que é muito embaçado. E o segundo tempo do jogo contra o Santos, se bem que o Santos tá mal, caminhando a passos largos para o rebaixamento. Mas o segundo tempo do Palmeiras contra o Santos foi uma aula de futebol. E foi, de fato, um massacre, principalmente porque brilharam estrelas de vários jogadores. Sousa, eu gostei, e até outros jogadores jogaram bem e tal, mas Vitor Roque e Flaco Lopes é uma dupla que é sacanagem o que esses caras estão jogando. Depilação sem cera, mais massagem tântrica, o segundo tempo do Palmeiras para cima do Santos. É isso aí. Beijo na alma. Esse é o sangue no olho que muitas vezes falta para o Flamengo, como faltou ontem contra o São Paulo. Essa vibração do Abel Ferreira é que faltou ontem para o Flamengo dentro de campo e para o Felipe Luiz na coletiva de imprensa com um discurso frouxo, apático e praticamente se entregando no Campeonato Brasileiro. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo. A grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. E outra coisa, esse Palmeiras, ele não afrouxa em momento decisivo. Então, por isso é bom o Flamengo acordar. Porque ontem o Felipe Luiz disse, em reta final, a pressão aumenta e os erros aumentam. No Palmeiras do Abel Ferreira, não. Quando a pressão aumenta, os erros diminuem. É um time cascudo e é um time que tem no seu treinador um cara que exige força mental e um time vencedor. Então, a grande diferença do Palmeiras para o Flamengo hoje são grandes elencos e jogam muita bola. Mas é o que esse cara passa para o seu grupo com relação à cabeça. Ele não aceita afrouxar em momento decisivo. Ele cobra até o final. Ele não acoberta jogadorzinho expulso várias vezes e que fica indo para a noite no Rio de Janeiro. Então, o grande diferencial do Palmeiras está no banco de reservas. E não no talento, porque o Felipe Luiz é muito talentoso. Mas às vezes nessa vibração de um cara que nunca se entrega. Quando ele perdeu de 3-0, ele disse, vai ter noite mágica na próxima semana. E o Felipe Luiz, quando perdeu para o São Paulo, disse que os erros aumentam com a pressão e que está cada dia mais difícil de ser campeão. Não pode. O Felipe Luiz precisa acordar a tempo, porque o título brasileiro já está muito difícil. E com a diferença de postura do Palmeiras para o Flamengo hoje, o da Libertadores vai ficar também. Então é bom o Flamengo acordar, porque o Palmeiras do Abel Ferreira está com sangue nos olhos e está voando, sem oscilar. Muito bem, galera, tô aqui ainda no Allianz Parque para você. Vitória do time do Palmeiras, 2-0, 2 gols do Vitor Roque, que chega a 15 gols, hein? Tá atrás do Arrascaeta, do Caio Jorge, apenas 2 gols, tem 17 cada um na artilharia do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vitória importantíssima do Palmeiras, que abre 3 pontos do time do Flamengo, aumenta o número de vitórias sobre o time do Flamengo. E agora tem uma sequência contra o Mirassol na próxima rodada, às 8h30 da noite, no domingo. Vou estar transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, para dizer para você, um jogão o que proporcionaram aqui hoje. Muito obrigado, Santos, muito obrigado, Palmeiras, pelo que vocês proporcionaram. O time do Palmeiras marcou demais, o time do Santos marcou demais também, jogou, teve chance de gol. O que joga o Robinho Júnior, ele não pode ser banco do time do Santos. Não pode. Ele deu muito trabalho para a zaga do time do Palmeiras. Teve chance de gol. É um menino, é uma criança ainda. Mas o Robinho Júnior joga demais. E o Brazão, cara. Que goleiro o Santos tem. Estou falando, o Brazão merece uma chance na seleção, cara. Esse cara é excepcional, o goleiro. Há muito tempo não vi um goleiro tão incrível como o Brazão. E eu tenho falado isso muito. Mas o Palmeiras é muito superior de banco. Quando o Abel começou a mexer, tirar, entra Veiga, entra Alan, entra o Felipe Anderson, que é muito bom jogador. Aí o Giai, que é mais marcador do que atacante em relação ao Kelvin. Aí você tem o Veiga entrando também no lugar do Martinez. Ele deixou o time mais ofensivo.
E o Flaco Lopes foi um dos destaques do jogo hoje. Jogou demais o Flaco Lopes, com passes pro Tigrinho, ganhando bola de cabeça, enfim. O Vitor Roque, ele evitou uma saída de lateral, cortou para dentro da grande área e tocou pro cobertura. Você já viu os gols aí no Ulisses Costa, narrador. E, gente, um jogo excepcional que os dois times proporcionaram. Se o Santos jogar assim, não cai. Jogar nesse ritmo, nessa pegada, não cai. Ah, mas o Ulisses perdeu por 2-0. Como poderia ter feito gols? O Alan, no segundo tempo, meteu bola na trave e tudo. E aquilo que eu sempre digo, busto urgente pro Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem que ter um busto aqui no Allianz Parque. Que treinador o Palmeiras tem, esse português? Ele é espetacular. É mala nas entrevistas coletivas, mas inteligente, sabe tirar o foco. E é espetacular como treinador. Merece busto, sim, senhor. O Abel Ferreira tem que ter um busto aqui no Allianz Parque urgentemente. O Palmeiras isola definitivamente com 3 pontos de diferença sobre o Flamengo, que empatou ontem com o time do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Restam só 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e a bola vai rolar. Vai rolar para você e muita emoção por aí. Palmeiras 2, Santos 0. Santos tem que pôr a barba de molho, tá na zona de degola, tem chance de sair, sim, senhor. Tá ok? Se jogar o que jogou hoje aqui. Jogou demais o time do Santos. É que o banco do Palmeiras é muito superior. O elenco do Palmeiras é muito superior. 2 pro time do Palmeiras, 2 gols do Tigrinho, 0 pro time do Santos. Palmeiras, líder do campeonato. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche do Brasil. E fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Verdão, líder do Brasileirão. O Palmeiras acabou fazendo o que todo mundo já esperava que ele fosse fazer, porque o Palmeiras, quando pega um time inferior a ele não vacila. Abriu vantagem na liderança e ainda jogou o seu rival, que eu acho que nem é mais rival, na zona do rebaixamento. Só o gol que demorou para sair um pouquinho. O Palmeiras foi abrir o placar já na metade do segundo tempo, mas de uma forma geral foi um jogo tranquilo. O Palmeiras dominou de forma ampla e o Tigrinho, meus amigos, tá amassando as zagas adversárias. O moleque é um tanque, tá voando baixo. Mas a defesa do Santos parece que estava desavisada, porque todo mundo sabe que o Vitor Roque é um jogador forte e rápido de atacar a profundidade. E o que foi que o Santos proporcionou pro Vitor Roque? Espaço pro Vitor Roque atacar a profundidade. No primeiro gol, o Santos tenta a ligação direta, o Tassiano perde no alto, que é o normal. A defesa do Palmeiras consegue sempre ganhar essa primeira bola, ganha também a segunda bola do Zé Ivaldo, e aí fica 2 contra 1. Um espaço absurdo, o Flaco Lopes faz uma jogadaça, o Vitor Roque erra o domínio, só que o erro de domínio gera um drible no Gabriel Brazão e abre o placar. No segundo gol, o Vitor Roque ataca as costas da defesa do Santos, um espaço absurdo, e dá uma cavada na saída do Gabriel Brazão. Palmeiras firme e forte na liderança e o Santos, arerê. Você tava secando, né? Você tava secando, que eu sei. Mas, cara, eu vou admitir com vocês rivais aí. O Palmeiras é um time insuportável pra secar, meu irmão. Ele não faz ali primeiro tempo, ali 0-0, você fala, é hoje. É hoje que esse time empata ou perde. Aí chega no segundo tempo, o Palmeiras engole o Santos. O Palmeiras engoliu o Santos no segundo tempo. Esse Brazão aí fez umas 4 defesas de gol, meu irmão. Que goleiro miserável que é esse Brazão. Era precisando de ser goleado hoje e o Brazão salvou o Santos. E outra coisa, o Alan joga demais, gente. O Alan, não sei por que ele ficou na reserva hoje, deve ser sei lá, o Abel falou, ó, vai começar no banco e você vai entrar no segundo pra mudar o jogo. E muda o jogo, o moleque dá outra dinâmica pro Palmeiras aí, mais uma grande partida do Alan, Tigrinho voando, por isso que foi convocado, Flaco Lopes também. Gustavo Gomes jogou muita bola, gente. Gustavo Gomes joga muita bola. E agora eu vou reverenciar um outro jogador aqui que eu sou muito fã, que não é mais do Palmeiras, que é o Zé Rafael. Zé Rafael joga muita bola também. Rapaz, agora o Zé Rafael joga muita bola, pô. E é ídolo dos palmeirenses aí. Eu falo pra vocês, o problema não é o cara jogar num rival, isso aí é de menos. O problema é esses tontos que saem de um time e quando sai do time fica provocando. Mas o Zé, a gente sabe que o Zé é muito palmeirense, gosta muito do Palmeiras, por isso que é um ídolo da torcida do Palmeiras. E pra vocês que ficou secando, ó, quase meia-noite aqui. Amanhã vai trabalhar parecendo um zumbi, meu irmão. Vai dormir, você não aprende não, porra. Então é um time que tá com a mão na taça para ganhar o Campeonato Brasileiro, abre 3 pontos, com 2 vitórias a mais. Eu não sei se o Palmeiras vai perder mais no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem um jogo dificílimo no final de semana, que é contra o Mirassol fora de casa, mas o Flamengo também irá a Mirassol. A tabela do Flamengo também
tem o Mirassol fora. Depois o Palmeiras tem o Santos na Vila Belmiro, mesmo com o time reserva, é favorito. Palmeiras encaminha mais um título nacional. E esse título brasileiro passa muito pelo Abel Ferreira. Ele é diferente, ele é chato, ele tem os problemas dele, com arbitragem, reclama demais, mas o Abel é... Eu não tenho poder de fala nesse momento, mas já ouvi o Mauro Betti dizer isso, e vários palmeirenses. O Abel é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e isso não é pouca coisa. Palmeiras de Luxemburgo, Palmeiras de Felipão, Palmeiras de tantos treinadores que lá passaram e fizeram história, mas a do Abel é espetacular. Eu dizia que os jogos contra o Santos que o Palmeiras ainda tinha pela frente poderiam decidir o campeonato, porque nunca sabemos o que pode acontecer em clássicos e com o Flamengo entrando empatado nessa rodada com o Alviverde. Tínhamos a clareza do quanto cada ponto será importante até o fim do Brasileirão. Sabendo disso, o Verdão entrou em campo no modus operandi dos últimos jogos, aqueles que se tornaram cruciais para o ano inteiro ao longo dos últimos dias. Após perder para o Flamengo e para a LDU e empatar também com o Cruzeiro, o Palmeiras se via numa corda bamba pro resto do ano, porque caso a remontada não viesse na Libertadores, o anímico do time poderia desabar na outra disputa por título que vem sendo colocada à prova rodada após rodada. Mas o que aconteceu foi o oposto. O Alviverde buscou a virada histórica diante da LDU e recuperou a confiança que precisava. Flaco Lopes não encontrou seu gol mais uma vez nessa noite, apesar de tanto tentar, mas outra vez jogou muito para fazer parte do amasso palmeirense que naturalmente resultaria em gol, e tinha que ser dele. Eu poderia dizer que a estrela de Vitor Roque brilha novamente, mas não é só isso. É o talento aflorando com a moral recuperada no futebol e mostrando por que foi convocado para a seleção e por que o Barcelona buscou há pouco tempo atrás. É apenas um jovem encontrando a sua autoestima no futebol novamente, e quando ele a enxerga, o resultado é sempre o mesmo: bola na rede. Para furar o paredão de Brasão nessa noite, que fez uma partida espetacular, mas não foi o suficiente para segurar o Palmeiras, que deu o primeiro passo diante do rival, mas agora terá que vencer fora também para manter a vantagem de 2 jogos, tendo em vista que o Verdão pode perder e o Flamengo vencer uma, mas mesmo assim o Palmeiras não será ultrapassado. O equilíbrio sempre chega para esse time ao longo do ano, por isso é tão difícil derrubar o Palmeiras e tirá-los de qualquer disputa. Há exatos 8 dias, esse mesmo time vivia sob pressão, e nos 7 dias seguintes, toda a autoestima foi recuperada para colocar o Palmeiras em vantagem nos 30 dias mais importantes de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, tendo em vista que ambos podem levar 2 das taças mais importantes do nosso futebol, ou dividirem ambas. O campo vai decidir e o Verdão reencontrou o caminho necessário para isso. Após a eliminação na Copa do Brasil, são apenas 3 derrotas sofridas, mas mesmo assim, a final da Liberta chegou e a liderança do Brasileirão também. O equilíbrio do time de Abel sempre bota o Alviverde na briga. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Verdão 2-0 sobre o Santos. Palmeiras forte na liderança da competição e com tudo aí para conquistar mais um título. Agora é manter a regularidade. Faltam apenas 7 rodadas aí no campeonato. O próximo confronto aí do Verdão na 33ª rodada é uma partida difícil, vai enfrentar o Mirassol fora de casa. O horário da partida será 8h30 de domingo. Antes, às 6h30, tem Flamengo e Santos no Maracanã. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.